Você é sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 6º episódio da Rádio Piquete em Diálogo. Meu nome é João Vitor Plá e eu estou aqui com o jornalista e pesquisador Hércio Sena. Olá, João. Olá, Shirley. Olá, gente. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. A convidada de hoje é a professora Shirley Rezende Salles, que fez pós-doutorado na Universidade do Illinois, nos Estados Unidos. É professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG, coordenadora da linha de pesquisas Currículos, Culturas e Diferença, professora associada do Departamento de Administração Escolar, FAE, na UFMG, doutora em Educação pela UFMG, coordenadora do Em Debate, grupo de pesquisas e estudos sobre o ensino médio, e ainda é mãe. Eu estava aqui esperando esse primeira característica que eu coloco no meu lápis. Bom, então nós vamos começar aqui hoje, né, mais um Rádio Piquete em Diálogo, e muito prazer receber você aqui. Estamos aqui hoje na companhia do João Plá, integrante da nossa equipe de comunicação, e a gente vai ter uma conversa hoje sobre a reforma do ensino médio. Ainda no primeiro semestre, quando aconteceram vários casos de violência graves contra as escolas e também um grande debate em torno da revogação da reforma do ensino médio, nós aqui na Rádio Piquete, que somos um programa, né, um podcast de crítica da cobertura midiática, crítica do jornalismo político, nós trabalhamos com a reforma do ensino médio e a forma como a mídia cobriu não só aqueles atos de violência em torno das escolas, também como a reforma do ensino médio. E hoje, como a gente vai falar desse assunto, eu gostaria que você começasse essa conversa conosco, né, nos dizendo o que é essa reforma do ensino médio e, no seu entendimento, por que houve um movimento principalmente partido de entidades tradicionais, como a UBS, a UNE, pela revogação dessa reforma? Então, primeiro eu quero agradecer enormemente agora que a gente está gravando, né, esse convite, essa oportunidade de estar aqui compartilhando compartilhando parte dos estudos que nós temos desenvolvidos lá na faculdade a respeito dessa temática, porque essa é uma oportunidade de denunciar todas as atrocidades que estão em curso e, inclusive, convocar vocês aí, ouvintes da Rádio Piquete, para se juntar a nós na luta pela revogação dessa lei tão nefasta, tão famigerada mesmo. Contextualizando um pouco, essa reforma, ela começa em 2016 como o primeiro ato do governo golpista do Michel Temer. Então, ele decretou uma medida provisória, a 746, num ato bastante antidemocrático, que passou na frente no Congresso a tramitação dessa lei. À época, nós nos mobilizamos radicalmente contrários a essa MP. Inclusive, a gente teve um movimento grande nacionalmente de ocupação das escolas e também das universidades, lutando contra a efetivação dessa MP, da conversão dela em lei. Na época, a gente também lutava contra a emenda constitucional que instituiu o teto dos gastos. Então, foram essas duas grandes batalhas que nós enfrentamos em 2016, pós-golpe. Mas, infelizmente, nós perdemos essa batalha e a MP foi convertida na Lei 13.415, que é a nomeada Lei da Reforma do Ensino Médio, que institui o nomeado novo ensino médio, ou NEM, como a gente gosta de satirizar, porque nem prepara para o mercado de trabalho, nem prepara para a universidade, nem oferece nada para a juventude brasileira. Então, essa lei, dentre as inúmeras atrocidades que ela impôs, e vindo de um processo altamente antidemocrático, autoritário, sem considerar a produção científica que já existe a respeito do tema, sem considerar os debates que a sociedade civil já estava articulando em torno do ensino médio, ela impôs uma série de mudanças. Os principais absurdos, as principais atrocidades, em primeiro lugar, reduziu
a carga horária da formação básica geral da juventude brasileira. Então, se antes da reforma o ensino médio tinha 2.400 horas para a formação geral, com a reforma ela passa a ser no máximo 1.800 horas. O restante da carga horária, que é estendida para 3.000 horas totais, inicialmente, ela ficou esfacelada nos chamados itinerários formativos. Então, esse esfacelamento do currículo escolar pulverizou a formação da juventude em disciplinas as mais inusitadas, sem nenhuma base epistemológica consistente para dar substância a essas invenções que foram feitas em decorrência da reforma. Então, essa é a primeira grande mudança. De 2.400 horas de formação geral, passa-se a ter um máximo, uma redução para no máximo 1.800 horas. Uma perda de 600, né? E isso, um corte brutal, considerando já os índices e todas as dificuldades que a gente tinha de formação básica da juventude brasileira. E, além disso, como justificativa, o governo à época, o governo de Michel Temer, tentou justificar a necessidade da reforma, dizendo que o país era um dos únicos que o currículo do ensino médio era muito inflado, com 13 disciplinas. Mas o que a gente vê agora, com a implementação da reforma pelos estados, é que algumas escolas chegaram a ter 27 disciplinas no ensino médio. Então, eu acabei de fazer uma coleta de dados numa escola pública estadual aqui de Belo Horizonte, e as alunas externaram exatamente isso, que elas tinham que se dividir em 27 conteúdos, 27 componentes curriculares, com as suas respectivas provas, respectivas atividades avaliativas, que elas estavam sempre cansadas, exauridas, sem condição de entender aquilo que era desenvolvido. E algumas com nomes completamente esdrúxulos, que nem elas entendiam o que eram, e que as professoras são obrigadas a pegar para compor seus encargos didáticos. Então, em linhas gerais, esses foram as grandes perdas. Outras atrocidades que se somam a essas são a autorização para que o ensino médio possa ser ministrado à distância. Então, tem um percentual, no caso do ensino médio regular, até 20% da carga horária pode ser ministrada à distância, no ensino noturno até 30%, e no caso da EJA, 80% à distância. Isso num momento em que a pandemia já escancarou a nossa incapacidade de desenvolver educação à distância por conta de infraestrutura da mais geral, e a gente está falando de educação básica, a gente não está falando de ensino superior nem profissionalizante. Educação básica é um direito que nós conquistamos a duras penas e que está sendo negado à juventude brasileira. Outra atrocidade também que a lei impôs foi a autorização para que profissionais com notório saber pudessem ministrar aulas no itinerário formativo da formação profissional. Então, essas, em linhas gerais, são as grandes maldades que essa reforma impôs, com consequências muito dramáticas para a formação da juventude, com uma negação de direito à educação, e por tudo isso, desde 2016, que a gente se articula em oposição a essa lei. Primeiro, enquanto era uma MP, depois, quando virou a lei da reforma, e até hoje a gente está aí na batalha exigindo a revogação dessa lei. Shirley, você acredita que com a exclusão de matérias como a sociologia, a filosofia, a história, isso pode tornar em um futuro próximo um pessoal, uma sociedade menos crítica e mais alienada? Como que você vê isso para um futuro próximo até? Na verdade, não foi a exclusão exatamente dessas disciplinas, foi terminou-se com o dispositivo da obrigatoriedade dessas disciplinas, né? Então, isso enfraquece... Tem muito lugar que não tem mais filosofia nem sociologia. Aí foi a chance para eliminar essas disciplinas. Então, pensa, você já tem uma redução do horário, da carga horária máxima para as disciplinas de formação geral. Então, esse acaba sendo
acaba favorecendo que essas disciplinas sejam retiradas do currículo, sejam eliminadas do currículo. E isso é, assim, um contrassenso gigantesco. Se a gente pegar, principalmente, a época das ocupações nas escolas, em que a juventude falava das temáticas que ela queria ver nos currículos do ensino médio, em que ela expunha os seus desejos, essas temáticas eram as mais demandadas. Então, a juventude quer entender essa sociedade, quer entender os seus dilemas, quer entender e ser capaz de criticar e de modificar essa sociedade, de transformá-la num mundo melhor. Então, essas disciplinas são centrais, são estruturantes para que esse movimento de análise e reflexão sobre a sociedade se constitua. Então, é lastimável que que a obrigatoriedade tenha sido derrubada e que vários arranjos aí tenham sido feitos para ou escapar da oferta desses componentes curriculares ou tratá-los de maneira bastante desprestigiada. Embora, mesmo quando elas eram obrigatórias, elas já gozavam de pouco prestígio na distribuição dos encargos. Então, você tinha 1 hora semanal. 2, assim. Não, 2 era muito raro. Então, já eram desprestigiadas e agora completamente negligenciadas. E esses professores e essas professoras que já são efetivos, eles tiveram que assumir outras disciplinas quando essa foi eliminada do currículo. E aí a gente tem essas confusões todas que a gente está vendo aí em curso, professoras de biologia assumindo projetos de vida, ou professores de filosofia assumindo iniciação científica e por aí vai. Shirley, eu observei, né, ao fazer aí uma pesquisa nos grandes jornais brasileiros, daquilo que a gente chama de a imprensa comercial brasileira. Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão entrou menos nessa discussão, né, o Estado de São Paulo. Mas esses jornais entraram fazendo uma discussão, principalmente no primeiro semestre desse ano, uma discussão sobre a reforma do ensino médio de uma maneira meio equidistante, colocando de um lado a posição do governo, que era totalmente contra a revogação, e de um outro lado os movimentos sociais. Os movimentos sociais, movimento de educadores, entidades estudantis, todas pedindo a revogação da reforma do ensino médio. Eu me recordo que o então candidato a presidente da República, Fernando Haddad, tinha como compromisso a revogação da reforma do ensino médio em 2018. O que mudou e, na sua opinião, por que o governo se colocou numa proposta, a partir do juízo que você está fazendo, mais atrasada e contrário aos interesses daquela parcela da população que lhe deu apoio, lhe deu sustentação? Não tem aí uma contradição nisso? Queria que você explorasse isso para nós. Então, isso é bastante complexo, né? Eu vou trazer alguns elementos que eu consigo sistematizar aqui agora com vocês. Mas o ensino médio, ele tem sido alvo de disputa há décadas. A gente já tem vários estudiosos fazendo levantamento da legislação educacional que foi alterada nessas 2 últimas décadas, uma profusão de normativas tentando regular o ensino médio. Então, ele já vem sendo disputado há muito tempo. Com o golpe, os grupos empresariais, eles nadaram de braçada nessa disputa, né? Então, o Todos pela Educação, Fundação Lema, Ayrton Senna, essa galera do mal, ela sentou na mesa do MEC e se apossou ali das decisões. Então, esse grupo está muito fortalecido com a reforma, porque tem uma dimensão que eu não mencionei exatamente ainda, né, na primeira parte da minha resposta, que é a possibilidade que a lei autoriza de estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada, especialmente o Sistema S. Uhum. Então, essa possibilidade que a lei autoriza fez com que vários estados fizessem convênios com essas redes privadas para que elas ofertassem parte da carga horária do ensino médio. Então, a gente tem a transferência do dinheiro público para essas instituições privadas ofertarem o ensino médio.
ou parte do ensino médio, ou parte da carga horária, fragmentadas em cursos de pequena duração. Então, esses grupos, eles estão lutando bravamente para que a reforma seja mantida, que ela não seja revogada, especialmente essa estrutura dos itinerários que pode levar a essa parceria com a iniciativa privada. E com a eleição do Lula, nós, dos movimentos sociais, da academia e tal, nos enchemos de esperança para que essa lei realmente fosse revogada, porque nossos dados, nossas pesquisas estão evidenciando muito claramente o quão nefasta essa reforma é, os prejuízos que ela tem trazido para a juventude brasileira das escolas públicas estaduais, que essa é a juventude mais afetada. E essa responde a quase 85% das matrículas. É muita coisa, o impacto é muito grande. Então, por isso a nossa força, por isso a nossa luta pela revogação. Mas esses grupos também não vão largar o osso. Eles também estão lá e os seus representantes estão no MEC, né? Então, Camilo Santana é um deles. Agora, quem vai ser o relator desse assunto no Congresso é o Mendonça Filho, que é aliado do Todos pela Educação, que foi era ministro da Educação do Temer. Governo, exatamente. Então, assim, do governo golpista. Então, a gente tem um emaranhado de sujeitos e de entidades lutando para pegar alguma rebarbinha aí dessa reforma. Então, o que o governo atual está fazendo é ter que trabalhar com essas disputas e, numa postura conciliatória, encaminhou agora para o Congresso um projeto de lei que concilia algumas coisas, diminui algumas, eu diria, reduz alguns danos, alguns poucos danos, mas não revogou a lei como nós desejávamos e como a gente ainda está na luta. Nós ainda não jogamos a toalha, não. Então, o fato é que essas fundações empresariais, os reformadores empresariais, como o Luiz Carlos Freitas chama, essas entidades privatistas, elas não dão trégua, né? E elas estão lá também fazendo pressão no governo, no ministério e no Congresso. Então, por isso que a gente tem essas contradições aí que você está descrevendo. Nessas contas de chegada, geralmente, os setores sociais mais amplos costumam sempre perder, né? Não, a gente já ganhou muita coisa. Você acha que já teve uma mudança significativa em relação a isso? Então, a proposta que foi para o Congresso agora, como o projeto de lei do MEC, ela traz algumas, não é nem conquistas, né? É redução de danos mesmo, sim, como, por sim. exemplo, a garantia das 2.400 horas. Tem algumas aberturas, algumas brechas, algumas linhas soltas que o documento não amarrou como a gente desejaria. E tem algumas falhas, né? Por exemplo, manter ainda no texto da LDB a vinculação com a Base Nacional Comum Curricular, que é um equívoco, não só porque eu sou contrária à BNCC, mas é um equívoco do ponto de vista técnico. A BNCC é um documento provisório, é um documento que precisa de revisão constante. A LDB não. A BNCC... é a Base Nacional Comum Curricular, é o Currículo Nacional Obrigatório. Sim. Mas eu falei, vou passar por João, mas eu tinha falado porque o jogo vai ser num território que não é muito favorável a nós. Não. Mesmo que a proposta do governo seja um pouco melhor, ou como você mesmo disse, uma redução de danos, o jogo vai ser julgado num Congresso extremamente conservador, talvez o mais conservador da história. Né? Exatamente. O mais reacionário da história. Portanto, é nesse sentido que eu fico pensando, será que as perspectivas são mesmo tão positivas, já que vai ser julgado num terreno que a gente influi pouco? Mas eu estou ainda muito mobilizada pelo coletivo que está lutando pela revogação, pela redução dos danos e também por um conjunto de pesquisadoras e de ativistas que não desistem nunca, né? Eu me inspirei muito na fala do Daniel Cara, por exemplo, quando saiu esse PL, a nomeação do Mendonça Filho para a relatoria. Ele falou assim,
é porque tem que ser com emoção, entendeu? Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil. Nossos congressistas, a gente sabe bem quem são, mas a gente tem gente boa lá, fazendo lutas bem históricas, então estou me apegando a isso e vamos ver o que a gente consegue, porque o estrago que essa reforma já fez, né, porque se a gente considerar que os estados mais atrasados ou que deixaram para a última hora a reforma já implementaram desde o ano passado. Então, a gente tem pelo menos 2 anos de muita coisa errada acontecendo nas escolas públicas brasileiras de ensino médio. Então, esse custo a gente já vai ter que arcar, a gente já vai ter que pagar. Quanto mais isso se estender, pior fica. Então, estamos torcendo aí pela revogação ou pela minimização desses danos o quanto antes. Então, o deputado do PSOL do Rio, Glauber Braga, ele falou que a reforma do ensino médio precariza a vida de estudantes e de professores. Você concorda com essa afirmação do deputado e por quais motivos? Eu super concordo, né? Essa é a maior denúncia que a gente faz. Ela precariza, ela aligeiriza, ela barateia de uma maneira bastante emporcalhada, eu diria. Mas precariza em vários sentidos. Então, tudo isso que eu disse aqui da redução dos encargos, da pulverização do currículo nos itinerários em disciplinas extremamente duvidosas que não agregam absolutamente nada à vida da juventude brasileira, que resultam em uma perda de tempo e que acabam produzindo um efeito tão cruel que porque todo o nosso investimento como pesquisadora de educação, eu estudo ensino médio desde a minha graduação, é tentar encontrar formas. Primeiro a gente pesquisa e tem ali nas nossas pesquisas as evidências de que os jovens estão completamente desvinculados com o ensino médio, com o currículo do ensino médio, porque não vem sentido naquilo que eles vivenciam lá. Então, eles se desengajam e abandonam, escapam, enfim. Então, todo o nosso investimento teórico, conceitual, foi para tentar inspirar pistas que promovessem essa vinculação da juventude com os currículos escolares. E o que a reforma fez foi exatamente o contrário, né? Então, em primeiro lugar, quando ela estende as jornadas a jornada letiva, a jornada diária para 7 horas dia, por exemplo, ela já inviabilizou a matrícula de muitos estudantes que precisam trabalhar e também aqueles que querem trabalhar, porque não querem ficar 7 horas do dia numa escola. Tem que ajudar a família, às vezes. Quer, ou às vezes não quer mesmo ficar 7 horas na escola. E mais, ficar 7 horas na escola para estudar brigadeiro gourmet. Como fazer feijão tropeiro. Exatamente, que sentido que eles veem estar fazendo isso na escola, 7 horas por dia, numa jornada extenuante. E vai acrescentar em quê, né? Exatamente, que nem profissionaliza, por isso que a gente fala, né? Nem profissionaliza, nem prepara para o Enem. Então, retomando aquela pesquisa que eu fui coletar dados na semana passada, foi muito impactante, porque uma coisa é você estar estudando, lendo as normativas, lendo documentação, lendo os resultados de pesquisas de outras professoras. Mas quando você vai para a linha de frente, né, você escuta o jovem ali na sua frente te dizer o quanto ele foi usurpado do direito à educação, isso é muito traumatizante. Eu fiquei uns bons dias sem conseguir dormir direito, de tão preocupada, até porque eu tenho um filho mais novo que estava fazendo Enem. E as condições são muito desiguais, né? Essa juventude que está na escola pública agora, ela realmente teve usurpado o direito ao conhecimento. Então, desses jovens que estavam na pesquisa lá, eram 7 ou 8, todos querem fazer Enem. Então, já é um avanço. Eles estão no 2º ano do ensino médio, é o 2º ano da reforma, né? Então, eles se veem como cobaia, tudo isso. Eu poderia dizer 1000 coisas impactantes que eles compartilharam conosco. Mas, pelo menos assim, todos eles disseram ter desejo de fazer o Enem.
mas todos se sentem despreparados para tal, muito despreparados. E uma delas até disse que está tão despreparada que ela nem vai tentar o Enem. Então, é uma eliminação tão precoce, porque você pensa, né? Eles estão no 2º ano, eles nem vai tentar o Enem, porque ela já entendeu que ela não tem a menor condição de vislumbrar uma chance de entrar para o ensino superior. Uhum. Então, isso é muito, muito cruel. Então, precarizou para os alunos e precarizou para as professoras, que é um tema que eu ainda não falei aqui, não explorei bem. Eu estou orientando uma pesquisa agora, que vai defender o ano que vem, de doutorado, e essa pesquisadora é professora lá na Bahia, professora do ensino médio público no estado da Bahia, e ela fez uma pesquisa de doutorado muito interessante, e ela traz esses dados. E outros que a gente está lendo em profusão agora, né, que estão chegando vários resultados das pesquisas, as professoras elas ficaram completamente perdidas. Então, vamos pegar uma coisa prática que essa pesquisadora mostrou no estudo de doutorado dela, que foi o programa de livro didático. O programa de livro didático já impôs que os livros didáticos produzidos para serem comprados pelo MEC que estivessem adequados à reforma e à Base Nacional Comum Curricular. Então, por exemplo, ela é professora de geografia, mas ela não tinha livro de geografia para escolher. Uhum. O que tinha eram os livros da área de ciências humanas. E eram, se eu não me engano, 6 livros. Mas elas não sabiam, ela e o conjunto de professores da área de humanas não sabiam localizar naqueles 6 livros qual que era dela, ou qual que era do primeiro ano, qual que era do segundo. De geografia, E foi uma tortura. Ela narrando assim, os dados, você fica impressionado, porque imagina a angústia das professoras, mas eu não sei qual que é o meu livro, qual que eu vou trabalhar, e esse é seu, esse é no seu. Isso do livro. Agora, e a distribuição de encargos? Para você fechar, as professoras que já são efetivas, tudo bem, elas ainda estão asseguradas, mas as professoras que são designadas, né, ou convocadas, como a gente tem aqui em Minas, temporários, né? Essas são a precarização da precarização, né? Então, o que aconteceu foi, essa minha orientanda de doutorado, por exemplo, ela teve que dar uma disciplina de iniciação científica, que ela não fez graduação para isso, porque nem tem. Ela está fazendo doutorado, então ela tinha condição de elaborar um plano de curso, etc. Mas foi muito sofrido para ela ter que largar a geografia, porque os encargos dela não eram mais contemplados com a reforma, para assumir iniciação científica e criar essa disciplina. Então, é uma precarização geral, é uma negação de direito à educação, ao conhecimento escolar para a juventude brasileira, isso tem que ficar muito claro, e é também uma negação do direito à docência, do direito profissional, do exercício da docência com dignidade. Então, você é formada por disciplina, mas vai para a escola para trabalhar por área, tem um material que é por área, não tem a formação não tem as condições de trabalho que lhe garantam reuniões coletivas para pensar e criar outros currículos a partir disso. Você faz isso no afogadilho do dia a dia, com muita boa vontade e pouca condição de trabalho. Então, é uma precarização gigantesca e negação de direitos. Shirley, o debate em torno do currículo foi um dos pontos mais críticos da reforma do ensino médio. Você tem uma pesquisa concluída em 2020, na qual você compara experiências curriculares brasileiras e estadunidenses. Parece que tem a ver com o seu pós-doutorado também, né? Quais informações você destacaria nesse trabalho para pensarmos os desafios de uma política curricular ou políticas curriculares para a formação da juventude brasileira? Então, esse trabalho foi um trabalho curto, né, de 1 ano. Mas ele é um trabalho que eu tenho o maior carinho por ele. Ele foi muito desafiador por várias questões, especialmente por estar lá nos Estados Unidos. Mas olha que interessante que foi. Eu fui para lá e, à época, eu estava orientando uma dissertação de mestrado aqui no Brasil, que pesquisava a forma como a BNCC tratava os conteúdos relativos a gênero e a história das mulheres. É a Carolina Giovanetti, que foi minha orientanda de mestrado, que estava fazendo essa pesquisa na época em que eu fui para os Estados Unidos. Então, ela estava coletando dados da BNCC, das diretrizes curriculares nacionais, no que diz respeito às questões de gênero e história das mulheres. E, claro, né, essa BNCC ela foi produzida no governo golpista,
com o Escola Sem Partido dando as cartas. Em termos, no caso do ensino médio, vamos falar da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, ela negligencia as questões de gênero, tentou banir do documento todos esses conteúdos, e também a história das mulheres. Foi uma constatação que a pesquisa da Carol chegou. Tem várias constatações, mas a gente não vai ter tempo de dizer aqui de tudo. Então, ela fez esse estudo aqui, eu estava orientando, conduzindo, e fui para os Estados Unidos comparar como que o currículo de lá tratava dessas questões. Porque quando você fala de formação da juventude, as questões de gênero são cruciais para a formação da juventude. A gente vem dizendo isso e defendendo isso há muitos anos. Com esses últimos movimentos reacionários, isso ficou bastante cerceado. Obstruído, né? Exatamente, porque a gente tem um combate muito grande a essas discussões e tentando cerceá-las duramente nas escolas e nas universidades, mas a gente está brilhando, a gente está vencendo, a gente está conseguindo incluí-las a despeito de toda essa famigerada ação aí do Escola Sem Partido e dos grupos reacionários. Mas então, o estudo da Carol fez essas constatações e esses resultados. E lá nos Estados Unidos, eu encontrei um currículo, porque aqui a BNCC, ela se nomeia como base, e ela tenta negar o seu caráter curricular. Ela diz textualmente que ela não é um currículo. Mas todo curriculista que se preze sabe identificar e ler aquele material como um currículo. E ela funciona como um currículo, mas nega a sua natureza curricular numa hipótese explicativa que a gente tem, é para diminuir a resistência que, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais tiveram nos anos 90, quando tentaram se impor como um currículo nacional obrigatório. Então, para minimizar essas resistências, ela se nomeia como base, não como currículo, e atribui aos estados a incumbência de elaborar seus próprios currículos. Então, o Currículo Nacional dos Estados Unidos também usou a mesma estratégia discursiva. Lá eles têm o Common Core e eles, textualmente, no texto do documento, também negam a sua natureza curricular. Tanto que a minha supervisora de pós-doc lá nos Estados Unidos, embora ela seja do departamento de currículo, ela não é curriculista. Então, quando eu escrevi o primeiro artigo chamando como um core de currículo, ela falou, não é currículo. Eu falei, é. E aí tive que comprovar para ela, convencê-la de que era um currículo. Então, essa é a primeira estratégia semelhante, embora o Common Core de lá seja bem anterior à nossa BNCC aqui. Mas o que aconteceu no estado de Illinois, que eu adorei, né, que eu fiquei feliz com essa constatação, é que embora o Common Core negue a sua natureza curricular e também as questões de gênero não são incluídas, o estado de Illinois estabeleceu como obrigatória o estudo da história das mulheres. Então, lá é um conteúdo obrigatório. Então, foi uma comparação que eu pude ver, né, como que o Estado conseguiu equacionar esse limite do currículo nacional de lá. E aqui, no Estado de Minas, a gente está caminhando para ter uma conclusão um pouco semelhante, porque a BNCC do ensino médio exclui toda essa discussão de gênero, como eu disse, tenta banir do documento oficial, mas o currículo referência de Minas para o ensino médio inclui essa temática. Inclui de maneira bastante consistente. Nós fizemos um mapeamento, tem mais de 30 menções às discussões de gênero e de história das mulheres e de sexualidade no currículo referência de Minas. Então, ele também minimiza os danos que a BNCC impõe enquanto formação da juventude brasileira, né? Então, aqui em Minas, no currículo referência, a gente tem a inclusão dessas temáticas, o que pode nos ajudar, inclusive, que essas temáticas possam ser trabalhadas de modo significativo nas escolas, de modo consistente, teórico, fundamentado, inclusive para diminuir o bullying, inclusive para diminuir a violência nas escolas. Esse é um dos efeitos. Sim. Que a gente espera. Bacana. E o que você acredita que deve ser feito para que haja, no futuro, assim, uma educação mais igualitária? Quando eu digo educação privada e educação pública, o que você acredita que deve ser feito para que haja uma equidade, né, na verdade? Então,
Aí a gente teria que falar assim, vamos acabar com o capitalismo. Esse é um sonho, mas é um sonho possível, porque eu não estou convencida de que o capitalismo vai reinar para todos sempre, mas mais distante, eu diria, né? Então, em termos mais imediatos, veja bem, a gente tem sim uma desigualdade abissal entre as classes sociais e, obviamente, entre as juventudes que acessam as escolas privadas e as escolas públicas no que diz respeito à educação básica, porque no ensino superior isso se inverte. Então, vamos falar da educação básica. As redes privadas, inclusive com relação à reforma do ensino médio, as notícias que a gente tem, eu não estou pesquisando a rede privada, mas eu tenho amigas que trabalham nela, minhas alunas trabalham nela. Então, as notícias que a gente tem é de que a rede privada equacionou isso de forma brilhante. Ela estendeu a carga horária, compôs itinerários formativos dentro dos temas dos componentes curriculares obrigatórios e está oferecendo às elites e às camadas médias um currículo inchado, inflado, mas elas vão conseguir tirar uma excelente nota no Enem. Então, essas redes estão realmente muito distantes da rede pública no que se refere à implementação da reforma. Agora, no futuro, o que a gente vê? Né? A gente está em luta, a gente tem várias políticas aí para equalizar essas desigualdades, políticas de reparação, políticas de cotas, que estão trazendo para as universidades, por exemplo, que estão equacionando a seletividade que o Enem impõe. Então, eu vejo perspectivas de futuro que a gente pode retomar agora com o governo, depois de tudo que a gente passou aí no governo golpista e no governo de Bolsonaro. Agora a gente tem chance de retomar essa luta e essa construção de políticas mais igualitárias, menos desiguais, em que a população, a juventude tem acesso ao conhecimento e tem a chance de prosperar com base nesse conhecimento e alterar tudo isso. Mas em termos mais imediatos, a gente vai ter aí um ônus que não é difícil prever. O primeiro Enem, que vai ser o ano que vem, depois dessa reforma. A previsão é que a universidade mude, né, que são outros sujeitos que vão conseguir vagas, mas a gente está falando de 85% da população da juventude brasileira que está nas escolas públicas. Então, o que vai ser dessa juventude? Né? Então, realmente é uma conta que a gente dá até insônia mesmo de pensar o que a gente vai ter que enfrentar em termos de efeitos dessa reforma do ensino médio. Shirley, a escola, ela tem sido foco de um debate intenso na sociedade brasileira, nem sempre de uma maneira democrática e virtuosa. Nos últimos anos, se a gente for observar, nós tivemos o tal do projeto Escola Sem Partido, que é uma tentativa de criminalizar a formação cidadã dos nossos estudantes. O projeto das escolas cívicos militares, que esse delírio nazista do governo Bolsonaro, a tentativa de restringir e invalidar o espaço escolar com o homeschooling, e essa cultura de violência, que é uma coisa que nem é da realidade brasileira e que foi importada de uma deficiência da sociedade estadunidense que hoje também nos ocupa com verdadeiros sobressaltos. Eu queria te perguntar, esse conjunto de coisas não significa mais um ataque mais coordenado e brutal à educação brasileira nesse período que a gente poderia estar respirando a redemocratização, a reconstrução, a gente ter que lidar com todas essas mazelas? Você não vê isso como um grande ataque à educação brasileira? Sem sombra de dúvidas, né? Mas de todos esses ataques que você agrupou aí e que nos entristecem e nos
mobilizam para tentar equacioná-los, etc. O movimento Escola Sem Partido, por exemplo, movimento não, associação, né, o melhor termo para a gente designá-los, porque não são um movimento social, eles me parece que perderam força. Essa pesquisa que eu orientei da Carol, que foi 2019, 2020, ela defendeu em 2020, ali eles ainda estavam bem fortes, sabe? Agora eu vejo, pelo menos assim, a repercussão deles eu vejo bem apagada. Mas a gente não pode menosprezar todas as forças e as artimanhas que eles fizeram, né? Essa história de gravar a aula, de divulgar, de fazer petição, de trazer uma judicialização para a prática docente, intimidar a professora. Então, isso é muito grave, muito grave. Mas teve um enfrentamento à altura, né? Você vê, os sindicatos se organizaram para proteger as professoras. Nós, da academia, fizemos milhões de artigos, livros, denunciando, desconstruindo essa argumentação. Então, por exemplo, né, o slogan ideologia de gênero, que é extremamente equivocado, errado, que não tem nenhuma sustentação conceitual para esse sintagma, ele foi esfacelado pelas nossas pesquisas, fizemos vários materiais mostrando que isso não existe ideologia de gênero. Gênero não é ideologia. Então, nós nos organizamos muito. Por exemplo, a universidade, ela teve um canal, né, alguns pesquisadores fizeram um canal no YouTube com esse título, Gênero não é ideologia, para justamente compartilhar com a população, no modo geral, o que esses grupos estavam tentando nos enganar. Então, eu não sou ingênua de pensar que ele está morto e vencido, nada disso, mas eu vejo com menos importância, menos força agora, porque tivemos toda essa reação à altura. Inicialmente não, eu acho que inicialmente a gente negligenciou. Então tem algumas autoras que inclusive argumentam isso, que a gente falou, mas isso é uma bobajada, e a gente não deu muita importância, e a coisa foi crescendo e se avolumou gigantemente. Mas eu vejo que sim, que se enfraqueceu. Eu estou percebendo isso no meu entorno. Que bom. Porque mesmo na universidade, a gente teve muita vigilância. Eu dou uma disciplina que é de gênero e sexualidade nos currículos, eu falo dessa temática nas minhas aulas de teoria de currículo, de observatório de currículo, é uma temática recorrente. E eu fui intimidada algumas vezes por algumas pessoas, algumas alunas e alunos do curso mesmo. Mas a gente a gente continuou na luta, a gente não se intimidou, então eu acho que isso tem melhorado. Com relação ao homeschooling, por exemplo, também a gente teve muito debate desconstruindo essa argumentação, tentando desmobilizar muitas produções, pessoas muito sérias foram para o debate público, esclarecer que a função da escola é muito mais do que conteúdo, que ela é uma função social importante, defendendo a escola mesmo. Ainda vejo alguns resquícios, mas a própria pandemia, né, com tudo que ela significou de mais difícil para todos nós, ela mostrou que a escola é extremamente importante, que as famílias, obviamente, não estão preparadas para oferecer essa formação escolar. Então, eu acho que isso também enfraqueceu, na minha leitura, esse movimento, sabe? Enfim, o que eu posso te dizer enquanto resposta é que esse conjunto aí que você agrupou num pacotão, ele é assustador, mas a gente também tem reações e a gente tem ações muito significativas do lado bom, que também fazem enfrentamento a essas iniciativas nefastas e que tentam trazer esperança, né? Vamos usar um termo aqui caro para Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, grande referência nos Estados Unidos, inclusive. Todo lugar que eu ia tinha que falar de Paulo Freire. Eu dei uma aula de Paulo Freire lá, eu não sou pesquisadora, não é o teórico que eu mais utilizo, mas eu tive que dar uma aula lá para eles, porque eles são loucos por Paulo Freire. Então, essa esperança eu ainda tenho
em mim, eu ainda estou acreditando nas possibilidades de criação de coisas belas, bonitas e importantes, porque a luta tem movido muita gente, então as criações também estão aí. Apesar de todo esse quadro difícil e desafiador que você apresentou, a gente tem muitas oportunidades. Sim. E a juventude, então, meu amigo, essas juventudes fazem coisas incríveis. Eu, inclusive, tenho um mapeamento muito interessante. Uma aluna minha, na disciplina de gênero e sexualidade, ela fez um mapeamento das várias formas como as escolas públicas trabalham com essa temática. Tem tanta coisa incrível acontecendo, sabe? Então, assim, a gente tem, por um lado, essas tentativas de golpear a nossa chance de construção de um mundo melhor, mas a gente tem muita resistência e a juventude está aí dando show e nos inspirando, nos movimentando, exigindo a nossa participação. Então, eu ainda tenho esperança. Bacana. Agora, o nosso momento panfletagem é um momento muito importante para a gente, né, Hércio? É isso. O nosso momento panfletagem é o nosso momento da dica cultural, né? A gente usa essa expressão que tem a ver com a história da Rádio Piquete, com a história do movimento social, onde a panfletagem é uma forma de divulgação das nossas ideias. Só que essa divulgação aqui tem um conteúdo cultural, né? Ela pode ser de qualquer natureza, não necessariamente ter a ver com o debate que a gente fez aqui, porque a gente entende que a cultura é a grande forma de humanização. E eu começo com o momento panfletagem fazendo a indicação da 27ª edição do Fórum Doc BH. É um festival de filme documentário e etnográfico de Belo Horizonte, onde nós teremos produções e coproduções brasileiras de qualquer duração e formato, concluídas entre 2022 e 2023, né? E vai estar disponível o Fórum Doc entre os dias 23 de novembro a 2 de dezembro. Então, é uma grande oportunidade para a gente ver vários filmes, várias produções documentais interessantes. Esse gênero é legal porque ele também é um gênero muito utilizado nessa forma de conscientização, nessa forma de trazer alguns problemas à tona, de explorar. Então, eu convido a todos os nossos ouvintes e espectadores a prestigiar o Fórum Doc BH. Inclusive, tem um filme que estará no Fórum Doc, que é um longa chamado Rumo, sobre as cotas raciais lá na Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de ver o diretor desse filme comentá-lo numa sessão especial que eu participei há 2 meses atrás, na ECA USP, e eu fiquei muito impactado, não só com o filme, mas também com o excelente debate que foi feito em torno dele. Então, fica aí o nosso convite de 23 de novembro a 2 de dezembro, né? Deixa eu conferir a data aqui, porque eu acho que eu errei. Não, é isso mesmo, de 23 de novembro a 2 de dezembro, Fórum Doc BH, tem filme na Sala Humberto Mauro, tem filme no Cinema do Santa Teresa, enfim, os espaços estão abertos aí para a nossa cidade curtir esse evento bacana. Legal, hein, Hércio? É isso. O que eu vou recomendar hoje é um livro de um sociólogo que eu sou muito fã, que é o Gessé Souza. O livro Herança do Golpe, é um livro que eu acho sensacional, que eu tenho estudado esse ano inteiro, e ele explica um pouquinho sobre o que levou todos esses golpes que aconteceram no Brasil, e também ele fala sobre esse falso moralismo que esse pessoal se utilizou para tirar a Dilma do poder, né? Falando que era um combate à corrupção, mas esse livro que eu recomendo, é um livro muito bom para a gente ler e estudar um pouco. Bacana, grande indicação. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para divulgar o nosso trabalho lá na universidade. Tem um grupo do qual eu faço parte, que é o Observatório da Juventude, que é um grupo de ensino, pesquisa e extensão, que tem 20 anos de existência, tem uma produção gigantesca, tem bastante entrada em várias questões sociais, enfim. Mas eu vou falar especialmente de um material que está divulgado tanto no site do Observatório da Juventude da UFMG,
na aba Desafetos. Então, tem uma aba lá no menu que é de desafetos, afetos e desafetos, mas esse está localizado na aba Desafetos. Então, que é uma produção, a gente fez vários vídeos e tem também as cartas de moção exigindo a revogação da reforma. Então, tem vídeos curtinhos que a gente gravou que estão lá. E esses vídeos também estão no nosso Instagram, no Instagram do Observatório da Juventude. Então, essa linguagem de vídeo tem uma pegada forte com a juventude. Então, a gente espera ajudar a esclarecer por que a gente se junta na luta pela revogação da reforma do ensino médio, e esse material está lá. Tem outros materiais muito interessantes, tem os livros que a gente tem publicado, as coletâneas, as séries, tudo disponível gratuitamente para download. Então, super recomendo o site do Observatório da Juventude da UFMG. Bacana. E qual que é o Instagram? Observatório da Juventude da UFMG. Agora, o endereço exato, não vou saber, mas é esse. Beleza. E lá no Instagram tem esses vídeos e tem um monte de outras coisas interessantes para vocês seguirem, acompanharem, se atualizarem sobre o nosso trabalho. É isso. É isso. Então, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso programa de hoje. E lembrando a vocês para nos seguirem no Spotify, no Google Podcast, no Deezer e principalmente no YouTube. Então, não esquece de ativar o sininho e não perder nenhum programa, né? É isso. Agradeço demais, Shirley. Estou aqui feliz de estar conversando com você. E olha, se a gente não tivesse esse formato preso aqui no horário, essa conversa nossa renderia horas, porque foi muito instigante, aprendi muito com a conversa que você, com o diálogo que você teve aqui conosco, e estou muito feliz de ter contado com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Valeu também, João. Você está de parabéns aí pela brilhante condução dessa discussão. E obrigado você também que nos ouviu e nos assistiu até esse momento. Também quero agradecer novamente essa chance. Essa temática é muito cara para o nosso grupo, então é uma oportunidade de vir aqui divulgar os resultados do nosso trabalho de pesquisa e de divulgar para a comunidade em geral esses resultados e também convocar todo mundo na luta pela revogação da reforma. Esse trabalho só é possível por causa da pré-produção da Rádio Piquete, que é composta pelo Hércio Sena, pelo José Milton Santos, pela Maria Luísa Guidugli, pela Nathalie Escobar, pela equipe de comunicação, que é composta pela Ana Clara Torres, pelo André Fonseca, pela Camila Dutra, pela Maria Luísa Guidugli, pela Nathalie Escobar, por mim e pelo Vitor Enzo Rodrigues. A produção é do Centro de Crítica da Mídia, Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da FCA, Faculdade de Comunicação e Arte da PUC em Minas. É isso, muito obrigado pelo programa, muito obrigado, Shirley, por ter vindo e Erso por ter me dado essa oportunidade. Fico muito feliz e é isso. Obrigado. Rádio Piquete. Eu tinha escutado alguma coisa, mas